Olá, turma, tudo bem? Bom, vamos dando continuidade então ao nossa sequência didática de matemática, né? Chegamos ao último módulo, por assim dizer, onde a gente vai falar sobre logaritmo, tá? Então a gente vai ter aula de logaritmo, de equação logarítmica, inequação logarítmica e, finalmente, função logarítmica, tá? Para a gente entender tudo isso, a gente precisa primeiro compreender o que é um logaritmo e suas propriedades. Me desculpe, vamos lá. O logaritmo vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Log, vai estar escrito log. Um númerozinho aqui em cima, um númerozinho embaixo. Isso vai ser igual a alguma coisa, certo? O numerozinho de cima a gente chama de logaritmando. Logaritmando. O resultado a gente chama de logaritmo. E o númerozinho embaixo a gente chama de base. Certo? Considerações importantes. Se você vê alguma coisa assim, ó, log e só um número na frente, significa que essa base é 10. Então é um log de A na base 10. E se você vê alguma coisa tipo assim, ó, ln de A, isso é um log de E. Base E, né? Log de A na base E. Esse é um número de Euler, é tipo um π, tá? É uma constante famosa aí na matemática. Não precisa ter medo, porque todas as propriedades vão funcionar. E sempre que tiver ele aí, vai dar pra lidar com ele tranquilamente, tá? Não precisa ter medo. Beleza, vamos falar um pouquinho das propriedades do log. Propriedades. Antes da gente entender as propriedades, eu quero que vocês entendam o seguinte. Um log, ele é basicamente, vou fazer em verde aqui, uma função inversa da potenciação. Então, o log de A na base B, que é igual a x, pode ser escrito como A é igual a B elevado a x, né? O A cai e o B põe o x nas costas. Isso daqui são as mesmas coisas, só que um escrito de forma exponencial e um escrito de forma logarítmica, tá? E eu posso voltar. Se eu ver alguma coisa igual a B elevado a alguma coisa, né? Alguma coisa igual a alguma coisa elevado a alguma coisa, eu posso voltar e fazer o log, tá? Isso é muito importante, porque vocês já conhecem as propriedades de exponenciação e é baseado nelas que a gente vai ter algumas propriedades do log, tá? Então vamos lá. Primeira propriedade. Então log de alguma coisa vezes o outro, né? Base pode ser reescrito como log de A nessa mesma base mais log de C nessa mesma base, tá? Então, numa multiplicação eu posso abrir os logs numa soma, tá? Bem parecido com na potenciação, né? Multiplicação de mesma base, mantém a base, soma os expoentes, lembra disso? É quase igual à propriedade, só que é ao contrário, né? Não à toa é ao contrário porque é a função inversa. Então, multiplicação lá no logaritmando, eu posso transformar em soma de dois logs. Segunda propriedade. Log de A dividido por C, né? Fraçãozinha, pode ser escrito como log de A base tem que manter a mesma, menos log de C, tá? Bem parecido lá com a nossa propriedade de potenciação, de divisão de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. Uma divisão de logaritmando, eu posso abrir numa subtração de dois logs. Terceira propriedade. Log de alguma coisa elevado a alguma coisa pode ser reescrito como C, né, essa alguma coisa, elevado a log de A. Então, o expoente cai lá na frente e multiplica o log. E 4. Dá para fazer a mesma coisa com a base elevada. Então, se a base estiver elevada a C, vai ser 1 sobre C log de A. Então, se a base vai elevar a C, ao invés de eu multiplicar o log, eu multiplico pela inversa, tá? 1 sobre C é o inverso de C. Legal? Outra coisa importante sobre log é a nossa querida mudança de base.
Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um log de AB. Log de A na base B. Vamos supor que eu queira isso daí numa base C. Porque na minha conta vai ficar mais fácil se eu tiver só logs na base C. O que você pode fazer? Você vai colocar log de A na base C sobre log de B na base C. Então eu escolho a base que eu quiser. O C eu estou escolhendo a base que eu quero. Tá? Eu pego o logaritmando e ponho nessa base. E eu pego a minha antiga base, transformo no logaritmando e ponho nessa base. Tá? Lá nos exercícios a gente vai fazer um pouco melhor sobre isso. E aí vocês vão perceber o que acontece. Maravilha. Outra coisa legal. Produto de logs com base diferente. Produto de logs com base diferente. Como assim? Por exemplo, log de A na base C vezes log de B na base A. Certo? Qual é o lance aqui? Observe que o logaritmando do primeiro fator é igual à base do segundo. Como eu posso escrever esse log? Eu posso escrever como log de C, log de B na base C, tá? Então, se o logaritmando for igual à base, eu posso fazer essa resolução aí. Uma outra coisa importante é como inverter base com logaritmando. Então vamos supor que eu tenha algo do gênero log de A na base B. Eu posso escrever isso como 1 sobre log de B na base A. Tá? Eu inverti o logaritmando com a base, só que para isso eu também tive que inverter o número. Tá? O 1 sobre o log não sei o que lá é a inversa. Tá? Então eu estou invertendo. Então, para inverter logaritmando com base, eu vou ter que usar ele como denominador. Tudo bem? Bom, eu sei que, olhando para isso, é muita letra, né? E pouco exemplo, tá? Mas eu quero que vocês percebam que tudo que a gente for olhar para o logaritmando é quase isso, tá? E mais um pouquinho que eu vou falar agora, tá? Mas eu quero que vocês parem agora e olhem para essa tela. Aqui aconteceu alguma coisa, né? Um triângulo, base de... Eu quero que vocês olhem para essa tela. Porque log é uma coisa que as pessoas têm um certo receio, né? Mas eu quero que vocês olhem para essa tela. Isso, basicamente, é o que você precisa saber de log. Não é tanta coisa. São 4 propriedades, bem parecidas com a potenciação. Uma forma de mudar de base. Inclusive, o produto de log e base diferente e o inverter a base que o logaritmando não são coisas que são cobradas assim. Você pode usar para facilitar a sua vida, mas normalmente você vai conseguir viver de log daqui para cima, da mudança de base para cima. Tudo bem? Então, fica tranquilo e não tem muito segredo, não precisa ter medo de log, tá? São 4 propriedades, lembrar a mudança de base e lembrar como faz o log, né? O logaritmando cai e a base põe o log nas costas. Para finalizar, eu vou fazer aqui do ladinho. Eu quero falar um pouquinho sobre a condição de existência. Condição de existência. Condição de existência. Então, quando a gente olha lá para o log de A na base B, existem condições para esse log funcionar, existir. Primeiro, o logaritmando tem que ser maior que zero e a base tem que ser maior que zero. Maior que zero tem que ser diferente de 1. Por quê? Pensa comigo. Vamos supor que o A fosse menor que zero, por exemplo, menos 2. Tá? O A é igual a menos 2, vamos supor. A é igual a menos 2.
Na hora que a gente fosse resolver esse log, olha como ia ficar. Menos 2 é igual a b elevado a x, lembra disso? Né? O b põe lá o x nas costas, o logaritmando cai. O problema é que não existe x onde isso se resolva. Né? A potenciação sempre vai ser positiva. Não tem como isso dar menor que zero. Mas, Johnny, e se a base for menor que zero, aí dá certo, né? Não, porque, por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado, isso é igual a 4. Mas, Johnny, e se a base for igual a zero e a potência for ímpar? For menor que zero e ímpar. Isso realmente dá um número negativo. Só que, perceba, que a nossa condição de existência, a base tem que ser maior que zero. Então, o b não pode ser menos 8. Tudo bem? Verdade? Legal. E por que a base não pode, tem que ser maior que zero? Isso daí é mais uma preferência, sim. Porque se a gente daria para fazer contas com base menor que zero, só que daí obrigatoriamente o a ia ter que ser maior que zero. Ia depender do x ser ímpar, ser par. Ia ter muita coisa. Então por isso a gente coloca essa condição de existência, tá? Para facilitar a nossa vida. E por que diferente de 1? Vamos supor que o b é igual a 1. Então o a seria igual, o b leva e põe nas costas. Então é 1 elevado a x. Qualquer número que eu colocasse aqui, podia resolver. Então isso é uma indeterminação. Não tem como resolver essa conta, tá? Então, sei lá, 1 elevado a 23 é 1. O a ia ter que ser 1, obrigatoriamente, tá? Então isso é ruim, né? Porque obrigar coisas não é bom, tá? Então, para o log existir, o logaritmando tem que ser maior que zero, a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tudo bem? Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês verem todo o conteúdo. Quer tirar um print e tudo mais. E é isso, pessoal. Próxima aula, já pode ir direto daqui. Vai estar postada já. Eu vou fazer alguns exercícios. Até lá.